Qualquer um pode se tornar um escritor? Essa pode parecer uma pergunta banal, e com uma resposta bastante simples. É claro que pode. Qualquer um pode sentar agora diante do seu computador, diante de uma folha de papel, escrever qualquer coisa que quiser. Escrever um poema, escrever um conto, começar a escrever um romance. Ou seja, a princípio, partindo dessa lógica mais básica e rasteira, qualquer um pode fazer qualquer coisa, na verdade. Qualquer um pode começar a tocar violão, se tiver um instrumento disponível, qualquer um pode começar a tocar piano, qualquer um pode ser dançarino, qualquer um pode ser qualquer coisa, desde que tenha a ferramenta necessária, o espaço necessário para fazer isso. Portanto, a resposta para essa pergunta é clara: qualquer um pode começar a escrever, qualquer um pode tentar se tornar um escritor. Mas por detrás dessa pergunta há uma questão muito maior, e eu já falei aqui antes nesse canal, talvez algumas vezes, que é o que é ser escritor. Basicamente, entre alguém que escreve em casa, um escritor amador, um escritor diletante e um escritor reconhecido, um escritor profissional, há uma questão de legitimação. Quando você começa a fazer uma atividade artística, principalmente, independentemente de qual forma for, se for uma artes plásticas, se for música, se for dança, se for teatro, se for literatura, para você ser reconhecido como tal, para você ser aceito como tal, você precisa ser reconhecido como tal. É um argumento circular, mas é como as coisas funcionam. Dick é um teórico da arte e ele elaborou a teoria institucional da arte, na qual ele diz basicamente isso. As obras de arte, o que a gente considera como obra de arte, é aquilo que a sociedade, que o meio, que o mundo da arte considera como arte. E o mesmo vale para o escritor. Para você ser considerado como escritor, você precisa que o mundo literário, que o establishment literário te considere como escritor. E isso vem de várias maneiras, isso vem de várias formas, em várias instâncias, em vários estratos diferentes. Um deles é a publicação, geralmente para uma editora com renome ou mais ou menos reconhecida, porque a autopublicação ainda não é muito aceita. A situação já mudou muito com o passar dos anos, desde que eu comecei a escrever, mudou muito a percepção sobre a autopublicação, mas ainda há um preconceito, uma noção de que quem se autopublica é um autor menor, um autor que foi recusado pelas editoras e que não tem tanta qualidade assim. É uma grande besteira, é um baita preconceito, como eu disse, mas ainda tem essa noção. Na cabeça do establishment, na cabeça das pessoas, dos leitores em geral, ter o aval de uma editora de renome, ou uma grande editora, ou uma editora menor com renome, traz uma chancela, traz um carimbo de qualidade que ajuda a legitimar o escritor. Em segunda instância, tem as premiações, os grandes prêmios literários. E aí você tem prêmios literários que reconhecem autores iniciantes, autores estreantes, e você tem os grandes prêmios que reconhecem autores já consolidados. Entre os iniciantes você tem o prêmio literário do Sesc, né, o concurso do Sesc, que talvez seja o principal concurso para descobrir novos talentos. Desde que foi criado, ele revelou grandes autores que se tornaram grandes autores premiados de grandes concursos também depois. Ou seja, o prêmio Sesc, ele é, assim, acho que a porta de entrada para quem tem uma escrita extraordinária, porque ali você tem, primeiro, você tem um jurado composto de importantes pessoas do meio literário, que vão ler o seu material e vão te escolher, e depois porque o prêmio é a publicação pela editora Record, que é uma das maiores editoras do Brasil. Ou seja, além de você passar por um crivo de escritores reconhecidos, você é publicado por uma editora enorme com uma grande reputação. Portanto, esse concurso aí, se você conseguir ser premiado, eu já conheço alguns autores que ganharam, se você conseguir ser premiado, ou se você ficar entre os finalistas, é um belo de um reconhecimento do meio. Outro prêmio que veio também para causar barulho e para mudar um pouco o cenário foi o prêmio Kindle de literatura. O problema desse segundo prêmio é que você tem que autopublicar o seu livro na Amazon primeiro, você tem que pôr o seu livro online, e a votação ela é um pouco obscura, na minha opinião. Ela passa em parte pelos feedbacks dos leitores, em parte pelo feedback de um corpo de jurados. Então, para mim é um pouco mais confuso como funciona o prêmio Kindle, mas foi criado ano passado, então ele vai ter muito tempo ainda para poder se consolidar e estabelecer o seu formato ainda. Mas a ganhadora do ano passado, que foi Gisele Mirabai, ganhou com um livro muito bom, ou seja, eles também têm essa proposta de descobrir grandes autores literários. A premiação envolve a publicação pela editora Nova Fronteira e tem um prêmio em dinheiro. Então, em termos de premiação, esse prêmio da Amazon ele é melhor do que a da Record, embora o Sesc já tenha um histórico, já tenha um número de autores que se consolidaram e, nesse sentido, mais tradicional. Já para as outras premiações maiores, que envolvem já autores consolidados, você tem o Prêmio Oceano de Literatura, você tem o Jabuti, você tem o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, você tem vários outros prêmios grandes que também dão belos prêmios em valor monetário e também um tremendo reconhecimento no meio. Mas isso já é para peixe grande, isso já é um outro patamar, e muitas vezes os que são os finalistas do Prêmio Sesc, os que são os ganhadores do Prêmio Sesc, acabam também entrando
na listagem dos finalistas desses prêmios importantes também, em algum momento está ganhando. Ou seja, primeiro, a publicação. Segundo, as premiações. Em terceiro lugar, envolve o reconhecimento da academia também. Quando o seu livro é estudado nas universidades, quando tem trabalho crítico sobre eles, né, análises críticas das universidades sobre ele, e às vezes até quando entra no vestibular. Eu acho que ter um livro seu indo para o vestibular também é coisa para pouquíssimas pessoas, mas também é uma tremenda legitimação para o seu trabalho, e também já é um indício de que você já está no 1% dos grandes escritores brasileiros reconhecidos. Em outros níveis também, talvez em menor medida, mas também uma legitimação, é a imprensa, são reportagens, aparecer em revistas literárias, aparecer nos jornais, na televisão, sendo entrevistado, com resenha sobre o seu livro, pois isso demonstra que o seu trabalho já não pode mais ser ignorado, que a imprensa já é obrigada a falar de você, porque o seu livro tem algum tipo de diferencial, ou porque ele está sendo muito lido, ou porque ele tem um tema que está dialogando com a contemporaneidade, tem algo importante para dividir com os espectadores ou com os leitores deles. Nesse sentido, a imprensa também é uma das etapas de legitimação e talvez seja a mais popular delas. É o que vai ter o maior alcance, que vai atingir o maior número de pessoas e que vai atrair talvez mais leitores para você. Ou seja, retomando a pergunta inicial, qualquer um pode se tornar escritor? A resposta é sim, qualquer um pode escrever qualquer coisa que quiser, mas para você ser reconhecido como escritor, para você se estabelecer nesse meio e ser respeitado nesse meio, você tem de superar essas instâncias de legitimação que vai tornar a sua obra uma referência. É claro que aqui estou falando mais da ficção literária, estou falando mais de uma literatura elitista, uma literatura mais artística, mas se você for um autor popular, for um autor de literatura de massa, haverá outras instâncias de legitimação, que envolve a lista dos best-sellers, estar nessas listas de mais vendidos, ou estar na boca do povo mesmo, as pessoas comentando, os blogs, os canais do YouTube. Então, a legitimação para o autor popular é um pouco diferente da legitimação de um autor literário, um autor mais sofisticado. São diferentes instâncias de legitimação, mas quando você fala de se tornar escritor, você abrange todos esses aspectos. Enfim, ser escritor é uma decisão que qualquer um pode tomar, envolve muito estudo, envolve muita dedicação, envolve muito tempo para escrever os seus livros, para revisar os seus livros, para criar um público leitor, para se consolidar, mas, de fato, para você ser reconhecido como escritor e ser respeitado como escritor, você precisa passar por essas instâncias de legitimação e isso não depende tanto de você. Depende de um pouco de sorte, depende do seu esforço, depende dos seus contatos, principalmente. Ser um escritor, se tornar um escritor, envolve muito uma mão lavar a outra, sabe? Você acaba sendo obrigado a conviver com outros escritores, acaba sendo obrigado a puxar saco dos escritores às vezes, embora ninguém goste de fazer isso, eu odeio fazer isso e eu realmente evito fazer isso. Os autores com quem eu converso, com quem eu troco ideias, são autores que eu conheço e que respeito. Não fico bajulando autores que eu não conheço e que não me dizem nada. Mas envolve muito isso, envolve você realmente se relacionar com as pessoas, comunicar com as pessoas. Atualmente, com a internet é muito mais fácil fazer isso, porque antigamente você tinha que estar presencialmente no local, né? Você tinha que estar fisicamente no local, Rio, São Paulo, Porto Alegre, para poder conversar com os escritores, poder fazer isso corpo a corpo. Hoje em dia não, hoje em dia você pode estar em casa, você pode usar o Facebook, pode usar o próprio YouTube ou a internet em geral e trocar ideia com os escritores que você admira, conversar com os leitores, conversar com os produtores intelectuais, com os críticos, sabe, com os professores universitários. Então você pode fazer essa troca e isso é fantástico, porque isso facilitou muito a vida do escritor em início de carreira. E no caso da autopublicação, geralmente ela é uma etapa inicial, realmente, você começa autopublicando, você começa divulgando seus livros online, e depois, com o passar do tempo, à medida que você vai galgando as etapas de consolidação, de legitimação, ganhando prêmios, conhecendo as pessoas, você consegue chegar a uma editora e depois vai ainda subindo aos pouquinhos, vai dando um passinho de após o outro. Mas é meio que uma corrida, tá todo mundo tentando isso, tá todo mundo tentando se consolidar, todo mundo querendo ganhar os grandes prêmios, porque envolve um dinheiro que faz muita diferença para o escritor, então a luta é ferrenha e não é fácil. Mas essa percepção sobre o seu trabalho é algo que você vê claramente. Eu, quando consegui fechar os contratos com as editoras agora esse ano, eu já senti uma outra percepção em relação ao meu trabalho, já vi pessoas que não se dedicavam a falar comigo, escritores, ou outras pessoas que não tinham o menor interesse em falar comigo, porque eu era desconhecido, porque, sabe, não tinha nenhuma legitimação, que vieram falar comigo voluntariamente, sabe, vieram me procurar para conversar comigo. E eu percebo também que o próprio leitor já tem uma outra percepção, já tem uma outra relação com o meu trabalho, e muitas pessoas que eu não conheço vêm aqui falar, olha, fui lá ler seu livro, fui lá procurar o seu trabalho, porque parece que realmente quando você fecha com uma editora, ou com mais de uma editora, você tem meio que um carimbão lá, pam, no seu trabalho, dizendo que você tem um trabalho de qualidade que merece ser lido.
Quando você está por conta própria, autopublicado, você está meio que no limbo e ninguém quer saber de você, embora haja casos de sucesso mesmo assim. Agora eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, se qualquer um pode se tornar um escritor. Eu também quero saber de vocês qual dessas instâncias de legitimação vocês acham que é mais importante, tanto para vocês como leitor, quanto para vocês como escritores, se é a academia, os prêmios literários, se são as editoras, se é a imprensa, ou se é o leitor. Deixe no comentário aqui embaixo, dê um joinha se gostou desse vídeo, se no canal se não se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!